na aula de hoje nós vamos conversar aqui sobre sujeito da oração, beleza? Tem um material de apoio que está aí para vocês, tá? Na descrição do vídeo, você pode baixar, se não, eu sugiro até que você faça realmente as anotações no caderno, isso aí vai ajudar na fixação do conteúdo, beleza? E lembrando que lá na primeira aula nós já falamos um pouquinho sobre sujeito e predicado, aprendemos a fazer a classificação do predicado quanto predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal, e eu falei, né, que teria um momento específico para aprofundarmos o estudo do sujeito, a análise do sujeito na oração. E este momento chegou, beleza? E aí, como é que estão os seus estudos? Como é que você está se preparando para essa prova? Espero que você esteja realmente focado, determinado. Desejo desde já sucesso para você, né, que está aí acompanhando essa revisão de véspera, beleza? E, sem mais delongas, vem comigo para a nossa revisão. Tudo bem? Bom, meus caros, quando nós falamos então de sujeito da oração, nós estamos falando, né, daquela parte da oração, daquele termo da oração sobre o qual se afirma alguma coisa. Tá? Então, o sujeito é sempre aquele sobre o qual se afirma alguma coisa. E o predicado é aquilo que é afirmado em relação ao sujeito. Né? Uma pequena consideração, às vezes equivocadamente, alguns acabam associando automaticamente a ideia de que o sujeito é aquele que pratica a ação descrita pelo verbo. Não precisa ser só aquele que pratica, o sujeito também pode sofrer a ação descrita pelo verbo, né? Eu falo, o homem foi atropelado pelo ônibus. Quem é que foi atropelado pelo ônibus? O homem, mas ele sofreu ou praticou a ação? Observe bem que ele sofreu a ação aí descrita pelo verbo de ter sido, então, atropelado, né? Ou ele ainda pode, ao mesmo tempo, praticar a ação e sofrer o resultado dela. Quando eu digo João cortou-se com a faca, né? Observe que foi o próprio João quem praticou a ação, mas ele também aí sofreu o resultado desta ação. Então, tome cuidado, o sujeito não é só aquele que pratica a ação. Muito bem, mas quando nós falamos de sujeito, alguns já podem pensar, mas estudo de sujeito, Moacir, não faz sentido algum. Eu já sei o que é o sujeito à oração. Eu lembro daquela perguntinha que a tia fazia lá no ensino fundamental, não é? Mariazinha brinca de boneca. Quem é que brinca de boneca? Mariazinha, tá ali o sujeito. Beleza, não se esqueça dessa pergunta que a tia te ensinou lá no ensino fundamental. Porém, se você for para a nossa prova somente com esse conhecimento acerca de como identificar o sujeito da oração, fatalmente você irá errar. Por quê? Por que eu estou afirmando isso? Dificilmente nós teremos uma questão na nossa prova pedindo para que você identifique ali um sujeito simples, um sujeito composto, um sujeito elíptico. Tá? Normalmente, o que a banca cobra, o que a banca exige de nós aí, é justamente as situações em que você tem uma oração sem sujeito. Aí alguém pode pensar assim, Moacir, mas você está de brincadeira então? Porque você fala que vai começar uma aula falando do sujeito, que o sujeito, lembrando lá do nosso primeiro encontro, né, é um termo essencial da oração, mas espera aí, nós temos orações sem sujeito? Exatamente. Então, temos orações sem sujeito. Então, vamos lá. Para que você entenda bem essa parte, eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Para que você encontre o sujeito da oração, você tem que trabalhar, na verdade, com 3 passos. Tá? 3 passos. Você não pode ir com aquela mentalidade lá do ensino fundamental, já fazer a perguntinha para o verbo que ou quem é que. Tá? Se você fizer isso, há uma grande possibilidade de você errar a questão na prova, tá? Não que essa pergunta esteja errada, nós vamos trabalhar com ela aqui também na nossa aula, mas isso não é suficiente para nós resolvermos questões envolvendo aí a análise, o estudo do sujeito nas nossas provas, tá? Provas, concursos em geral. Então, o que eu quero que você se atente é justamente para esses passos que eu vou trabalhar aqui agora. O primeiro passo, para que você não erre nenhuma questão envolvendo o sujeito, é você, ao se deparar com uma questão, né, abordando essa temática, analisar se ali você não tem verbos impessoais. Então vamos lá. Para a identificação do sujeito, tá? Primeiro passo. Verbos impessoais. O que são verbos impessoais?
Como já diz, né, são verbos para os quais você não tem pessoa, você não tem sujeito. Tá? Mesmo o sujeito sendo um termo essencial da oração, nós temos então algumas situações em que a oração não terá sujeito, tá? Então, na verdade, o que é essencial mesmo é o predicado, né? E você não pode ter. Se você não tem verbo, você não tem oração, você tem apenas uma frase, beleza? E aí não há análise sintática a ser feita aí, certinho? Então, o primeiro passo é você identificar ali o quê? Se há verbos impessoais naquela situação, né? Naquela oração. E o que é um verbo impessoal? É justamente isso, um verbo para o qual você não tem sujeito. E são poucas as situações com as quais nós vamos nos deparar em que você tem uma oração sem sujeito, tá? Então vamos lá. O primeiro verbo que eu quero destacar com vocês é o verbo haver. Olha só, o verbo haver, em algumas situações, ele é considerado aí um verbo impessoal. Então você tem que ficar atento ao sentido que o verbo apresenta no enunciado, beleza? Então vem comigo aqui, eu vou anotar no quadro algumas orações e aí na sequência nós já vamos fazer a análise deste importante verbo aqui impessoal, beleza? Vem comigo. Muito bem, meus caros, olha só. Então vamos analisar aqui algumas orações que eu coloquei para que possamos ver as situações em que o verbo haver é um verbo considerado, então, um verbo impessoal. Vamos lá. Eu quero que vocês prestem atenção no sentido que o verbo assume, tá? Os alarmistas dizem que no futuro não haverá florestas. Tá? Observe aqui que o verbo haver, né? Não haverá floresta, ele está empregado no sentido de existir. Então, o verbo haver no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Por quê? Porque nós não temos um sujeito para este verbo. Preste atenção. Nós temos a quem atribuir o fato de não haver florestas no futuro? Pense aí comigo, tá? Olha só, os alarmistas dizem que no futuro não haverá florestas. Então, nós temos aqui o verbo haver. Tá? Nós temos a quem atribuir o fato de no futuro não ter floresta? Calma, não é isso que você pensou, tá? Aqui para esta oração nós não temos o sujeito para o verbo haver aqui. Beleza? Tranquilo? Então aqui este verbo no sentido de existir, então, ele é um verbo impessoal. Nós não temos a quem atribuir o fato de no futuro não haver florestas. Certo? Então, verbo haver no sentido de existir. Olha só. Aqui também nessa construção, havia mulheres interessantes naquela festa. Muito bem, o que é que havia? Havia mulheres. Muito cuidado, olha só a pegadinha que pode acontecer com você, né? A banca traz esse enunciado para você e fala o seguinte, para que se tenha correção gramatical, o verbo deve se flexionar para o plural na forma haviam mulheres interessantes. E aí, certo ou errado? Muito bem, as meninas sempre acertam primeiro, olha só, né? Está errado, por quê? O verbo haver aqui também está empregado no sentido de existir. E eu tenho a quem atribuir o fato de existir mulheres interessantes na festa? Não, não tenho. Então, cuidado, a banca pode tentar te induzir a pensar que mulheres aqui é o sujeito da oração, mas não é. Aqui é o objeto direto da oração. Se havia algo. Olha aí, por que eu deixei para tratar do sujeito após a nossa aula de regência? Tá? Tem que estar muito claro isso para você. Então, na verdade, mulheres aqui não é sujeito para o verbo, é o objeto, é o complemento do verbo haver. E este verbo ele é um impessoal, eu não tenho a quem atribuir o fato de haver mulheres interessantes naquela festa, certo? Já que mulheres aqui, então, é o objeto da oração. Tá? Aqui da mesma forma, ó, haverá o quê? Haverá florestas. Então, florestas aqui é complemento também para o verbo haver no sentido de existir. Também é objeto direto para o verbo haver. Tranquilo? Então, não confunda. O que é comum nessa situação é justamente a banca tentar te induzir a fazer a flexão do verbo para o plural,
né? E se você fizer aquela perguntinha que a tia Ana te ensinou lá no ensino fundamental, olha só o que você vai ter. Se você perguntar para o verbo, que havia? Aí você vai ter como resposta mulheres e você vai acreditar que isto é o sujeito da oração. E não é o sujeito da oração, é o objeto. Por isso que eu falei, encontrar o sujeito da oração não é só fazer aquela pergunta que a tia te ensinou lá no ensino fundamental. Não que aquela pergunta ela esteja errada, não está, ela está correta. Mas você não pode partir daí nenhuma prova para encontrar o sujeito da oração. Primeiro você deve identificar se ali você não tem um verbo impessoal. Tá? E tomar esse cuidado, porque se você fizer a pergunta para o verbo, você terá uma resposta, mas uma resposta errada. Olha só, que havia mulheres. Vai te induzir a pensar que mulheres é o sujeito da oração, e não é. Tá? É o objeto, é o complemento do verbo haver. Se há algo, né? O que havia? Mulheres. Então aqui é o complemento para o verbo. Então o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Cuidado, estou falando do verbo haver no sentido de existir. O verbo existir já é diferente. Tudo bem? Bom, houve vários assaltos naquele bairro ontem. Olha aqui, mais uma vez o verbo haver. Preste atenção no sentido que o verbo assume aqui nessa construção, não é? Houve vários assaltos, ou seja, aconteceu, não é? Aconteceu vários assaltos. Se você fizer a pergunta, aí você tem que tomar muito cuidado. Que houve? Vários assaltos. Aí a banca vai te induzir a fazer a flexão do verbo. Houveram vários assaltos. Errado. Se houve algo. Houve o quê? Os assaltos, né? Os vários assaltos. Então aqui está o nosso objeto da oração, é complemento para o verbo. O verbo haver é empregado no sentido de acontecer, tá? Tome nota. Então o verbo haver no sentido de acontecer, ele também é impessoal, tá? Você não tem a quem atribuir o fato de ter havido aí, né, vários assaltos naquele bairro ontem, beleza? Nós não temos um sujeito para este verbo. Muito bem, olha só, no fim de semana haveria festas na cidade, mas foram canceladas, né? Então vamos lá, em tempo de pandemia, né, pessoal, nada de festa, nada de balada aí. Então olha só, no fim de semana haveria, ou seja, aconteceria. Não é isso? No sentido do verbo haver aqui, no sentido de acontecer. É um verbo impessoal. Muito cuidado, porque, mais uma vez, né? Estou sendo bem repetitivo nisso, pessoal, porque é muito comum aparecer justamente o verbo haver nas nossas provas, tá? Então, se você fizer a pergunta, né? Que haveria, né? Festas. E aí você será induzido, né, a acreditar que o correto seria haveriam festas. Não, né? Não é haveriam, tá? Haveria festas. Então, quando você tem um verbo impessoal, um verbo para o qual não temos ali sujeito, ele permanecerá no singular, tá? Na terceira pessoa do singular. Ele não se flexiona. Por quê? Só lembrando, né? Aquilo que eu já tinha falado lá na primeira aula. O verbo, ele se flexiona para concordar com o sujeito da oração. Se você não tem sujeito, não teremos a flexão do verbo, tá? Então, se você ainda tinha dúvida quanto a isso, tome nota, faça essa observação aí. O verbo se flexiona para concordar com o sujeito da oração. Se a oração ela é sem sujeito, você não tem um sujeito para aquele verbo, obviamente ele não irá se flexionar. Certo? Beleza? Estamos tratando aqui então de verbos impessoais, verbos para os quais nós não temos sujeito. Tamo junto? Beleza? Deixa eu só tomar uma água aqui. Então vamos lá, pessoal, olha só, prestando atenção. Ele trabalhava na empresa havia 8 anos. Olha só, ele trabalhava na empresa havia 8 anos. O verbo haver aqui está empregado em que sentido? Está empregado no sentido de tempo, né? Tempo transcorrido, não é isso? Então, neste caso de tempo transcorrido, ele também é impessoal, ele não se flexiona. Então, muito cuidado para que você não queira fazer a concordância aqui com 8, né? Ele trabalhava na empresa haviam 8 anos. Não, está errado, é havia. Então, o verbo haver também, referindo-se a tempo transcorrido, tá? Tempo transcorrido.
Anote aí bonitinho, tá? Tempo transcorrido, ele é um verbo impessoal, é um verbo para o qual nós não temos sujeito, beleza? Agora um outro detalhe, que isso aqui é muito comum aparecer nas provas, olha só. Deve haver alunos aguardando lá fora. Bom, agora você já sabe que o verbo haver, né, no sentido de existir, ele é impessoal, não é? Não é o sentido que ele está aqui? Deve haver, ou seja, deve existir alunos aguardando lá fora. Mas preste atenção, aqui nós temos uma locução verbal, tá? Locução verbal. Aqui está um ponto-chave. Quando você tem uma locução verbal, tá? Que o verbo principal, ele é um verbo impessoal, essa impessoalidade, ela será compartilhada. Compartilhada aqui com o outro verbo que forma a locução. Certo? O que é comum também aparecer na nossa prova é justamente o que? A banca tentar te induzir a flexionar aqui, né, o primeiro verbo da locução. Devem haver alunos aguardando lá fora. Errado. Então, quando você tem um verbo impessoal, que ele está formando uma locução, tome nota disso, tá? Quando ele está formando uma locução, essa impessoalidade será então compartilhada, né, com o outro verbo que o acompanha, certinho? Então não haverá nenhuma flexão aqui, ó, tá? Vai continuar desse jeitinho. Deve haver alunos aguardando lá fora. Por quê? O verbo haver aqui está empregado no sentido de existir, portanto ele é impessoal. Simplesmente pelo fato de que nós não temos a quem atribuir, né? A quem atribuir o fato de haver alunos aguardando lá fora. Observe bem, nós não temos, mas deve haver alunos, deve haver algo que alunos. Né? Então aqui está o complemento para o verbo, ou seja, para a locução, tá? Mas nós não temos sujeito para ela. E neste caso, quando você tem o verbo principal aqui como verbo impessoal, essa impessoalidade será então compartilhada com o outro verbo que forma a locução. Beleza? Tranquilo? Bom, agora, chega um momento, pessoal, que é extremamente importante. Por quê? Eu estou falando aqui do verbo haver no sentido de existir, acontecer, né, ocorrer, tempo transcorrido, tá? E nessas situações ele é um verbo caracterizado, chamado de verbo impessoal. Porém, existem situações em que o verbo haver, ele não é impessoal. E ele não sendo impessoal significa dizer o quê? Que nós teremos, sim, para ele um sujeito. Então preste atenção aqui, olha só. Os alunos haviam feito a prova. Os candidatos houveram por bem desistir da prova. Não façam isso no dia da prova não, hein, pessoal? Façam isso não. Preste atenção aqui. Acompanhe aqui comigo, meus caros. Por favor, olha só. Os alunos haviam... Olha o verbo flexionado aqui para o plural. Os candidatos houveram... Olha o verbo haver flexionado para o plural. Você se deparou com o verbo haver flexionado para o plural? Fique atento. Por quê? Das duas, uma. Ou é uma pegadinha, tá? Com você... Ou ele não está empregado no sentido de existir, acontecer, ocorrer, tempo transcorrido. Tá? Então, fique atento. Então, o primeiro passo é esse. Você tem que ver o sentido que o verbo está assumindo naquele enunciado. Se é no sentido ali de existir, acontecer, ocorrer, tempo transcorrido, então nós temos ali uma pegadinha, porque ele não deveria se flexionar para o plural. Tá? Porém, se ele não está empregado nesse sentido, aí sim, vamos analisar. Olha só. Os alunos haviam feito a prova. Esse verbo haver aqui, observe que ele está empregado no sentido de tinham, né? Tinham feito a prova, tá? E aí, se você fizer aquela perguntinha lá do ensino fundamental, que a tia te ensinou, olha só, quem é que havia feito a prova? Os alunos.
olha só, aqui está o sujeito da oração, sujeito simples, né? Tendo como núcleo e o substantivo alunos, no plural. Beleza? Tranquilo? O mesmo acontece aqui, ó. Os candidatos houveram por bem desistir da prova. O houveram aqui, né? Houveram está empregado no sentido de... Vamos lá, aí as meninas sempre acertam primeiro, ó. No sentido de julgar, entender. Ó, não seria o mesmo, ó. Os candidatos julgaram por bem, entenderam por bem desistir da prova. Beleza? Então, está aqui, ó. Quem é que houve por bem? Os candidatos, né? Está aqui o sujeito simples da nossa oração. Certinho, meus caros? Então, o primeiro passo para identificar o sujeito da oração é justamente você ver ali se você não tem um verbo impessoal. E dos verbos impessoais, o primeiro que nós acabamos de ver aqui é o verbo haver, no sentido de existir, acontecer, ocorrer e tempo transcorrido. Beleza? No próximo bloco, nós vamos falar aqui do verbo fazer, do verbo ser, do verbo estar, tá? E também dos verbos que indicam fenômenos naturais. Beleza? Então, fique aí, aguarde o próximo bloco. Avante, avante!